tenham vergonha de aparecer ou falar, tá gravando a partir de agora, gente. Então, vamos lá, vou apresentar a metodologia, né? São 3 dias de oficina que a gente está montando. O primeiro dia foi ontem, então foram discutidos 2 temas que já caiu na VUNESP. Foi discutido muita coisa sobre racismo no Brasil e também o tema Compro, Logo Existo, que foi o tema escolhido para ser trabalhado em diante, apesar de outros terem sido discutidos e muito bem discutidos também. Então, no final do primeiro dia, a gente quer que todas essas discussões, palavras-chave e dicas estejam aí frescas na cabeça de vocês. E esse primeiro tema já foi escolhido, né, como eu falei, dos temas discutidos. Então, hoje a gente vai focar em apenas um, que é o Compro, Logo Existo. Foi um tema que caiu na VUNESP. Oi, Clara, seja bem-vinda. A gente começou agora, eu estou explicando a metodologia da aula. Qualquer dúvida pode me parar. E aí, né, agora a gente está, isso foi no primeiro dia, agora a gente está no segundo dia. Então, no segundo dia, a gente vai planejar, vai fazer um projeto de texto, vai desenvolver a tese, vai relembrar o que é a tese, planejar a nossa argumentação. Então, hoje tem foco na introdução e no desenvolvimento da redação. E amanhã, no terceiro dia, a gente vai pincelar mais a conclusão, relembrar dicas de gramática, e a gente quer que vocês tenham montado essa redação. Pode mandar para a gente corrigir e tudo mais. Caso vocês tenham, lógico, tempo, disponibilidade. Mas, enfim, o planejamento, pelo menos, é muito importante que vocês façam um projeto de texto, planejamento, e fiquem espertos aí nas dicas que a gente vai dar. Oi, Rodrigo, boa noite. A gente está começando agora. Eu estava apresentando a metodologia da aula, qualquer coisa me para. Mas, enfim, no final da oficina, de acordo com o passo a passo que a gente está apresentando, o ideal seria que cada um tivesse montado uma redação, que monte uma redação até o final, né? Aí não vou explicar tão mais a metodologia, porque a Mayra, ela explicou bem ontem também, e agora eu vou apresentar, então, os textos de apoio da VUNESP. Ai, cadê? Aqui, 37. Deixa eu ver aqui. Só para a gente ver rapidinho novamente o texto de apoio que a gente vai estar conversando. Então, o primeiro texto é essa charge do Quino, aquele da Mafalda. E aí lá fala, ninguém vale pelo que tem, mas pelo que é. E aí fala também, imagina, pois quem não tem, nem sequer é. Luiz, você dá um zoom, por favor? Oi, travou. Um zoom? Página, tá. Assim? Então, esse é o primeiro texto, vou ler de novo, que é, ninguém vale pelo que tem, mas pelo que é. Imagina, pois quem não tem, nem sequer é. Então, o Quino, ele é um cartunista, né, lá da Argentina, bem reflexivo, o pai da Mafalda. Ontem foi bem trabalhado esses textos, hoje eu vou passar uma leitura um pouco mais dinâmica, mas depois a gente pode discutir novamente. O texto 2, que é do André Dahmer, ele é brasileiro, eu gosto muito dele, gente, sempre recomendo para os meus alunos seguirem no Facebook, no Instagram, para estarem sempre em contato com os cartoons que ele posta. E ele fala lá, você só pensa em dinheiro, Cláudio. Qual foi a última vez que você fez amor? Aí o Cláudio responde, né? Você compra iates com amor? Você compra carros com amor? E ele retruca. Puxa, você perdeu a noção de tudo. E o outro retruca de novo. Você compra motos com noção? E aí tem o texto 3. E é um poema, né? Vou ler também. Ao shopping center. Pelos teus círculos, vagamos sem rumo. Nós, almas penadas do mundo do consumo. De elevador ao céu, pela escada ao inferno. Os extremos se tocam no castigo eterno.
Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Nós que por teus círculos vagamos sem perdão, à espera até quando? Da grande liquidação. Do José Paulo Paes. Que autor eu não conheço. E aí tem o texto 4, que é do Bauman, que é um filósofo da modernidade líquida, que Vitinho falou bastante dele na aula passada de ontem. E aí eu vou ler o trecho que traz, que é: nós somos consumidores agora, consumidores em primeiro lugar e acima de tudo. Para todas as dificuldades com que nos deparamos no caminho trilhado para nos afastar dos problemas e nos aproximar da satisfação, nós buscamos as soluções nas lojas. Do berço ao túmulo, somos educados e treinados a tratar as lojas como farmácias repletas de remédios para curar ou pelo menos mitigar todas as doenças e aflições de nossas vidas particulares e de nossas vidas em comum. Comprar por impulso e se livrar de bens que já não são atraentes, substituindo-os por outros mais vistosos, são nossas emoções mais estimulantes. Completude de consumidor significa completude na vida. E aí, então, esses são os textos de apoio. E ali está escrito: com base nos textos apresentados, nos seus conhecimentos, escreva uma dissertação empregando a norma padrão da língua brasileira sobre o tema. Compro, logo existo. Então, é esse o tema que a gente vai tratar, né? Compro, logo existo. Hoje, em especial, na nossa aula. E a gente vai focar a nossa aula na tese e na introdução e na seleção dos argumentos. Para isso, a gente vai precisar também da aula passada, mas vai ter um momentinho que, para quem não veio, não tem problema algum, que a gente vai fazer uma relembrança, né, das discussões passadas sobre esse tema. Agora, gente, eu vou colocar o outro slide, um minutinho. Alguém quer me interromper, fazer alguma observação? Não entendeu alguma coisa que vai ser trabalhado hoje? Não sei. Porque agora também eu vou entrar no slide, tá? E aí eu vou estar sem acesso ao chat. Aí, Vitinho, às vezes, se alguém falar alguma coisa no chat, se você puder ligar o microfone, me avisar. Boa ideia, irmã. Eu ia até comentar isso. Eu ia comentar isso, se o pessoal quiser falar, mano, manda mensagem suave, e aí eu já deixava aqui mesmo, tá bom? Nossa, ótima ideia, irmã. Valeu. Obrigada. Olha, essa primeira parte a gente vai ser um pouco mais expositiva. E assim, lembrando que é uma aula de lembranças, né? Tudo isso a gente espera que tenha sido bem tratado com vocês durante todo o ano, e hoje é para refrescar a memória. Então, se eu for muito rápido, muito devagar, enfim, vai me avisando. Então, a gente vai falar agora da introdução. O que é a introdução, gente, dentro de uma redação? Ela é a familiarização do leitor com o tema, ou seja, a contextualização a respeito daquele tema, mais a tese, que é a parte mais importante de uma redação. Então, eu sempre falo assim para os meus alunos: vocês têm que pensar, que imaginar, fazer um exercício mental de que o corretor da sua redação e o leitor da sua redação, ele não sabe o tema que foi passado. Ele não teve acesso aos textos de apoio e aquela perguntinha do tema, aquela frase lá do tema que você teve acesso. Tem que imaginar isso. Então, logo na introdução, você já tem que contextualizar a respeito do que está falando. Familiarizar ele sobre o que vai ser tratado, sobre qual que é aquele tema. Então, se o tema é racismo no Brasil, tem que trazer ali assuntos sobre o racismo para contextualizar aquilo, né, para introduzir aquilo. Se o tema é prisões, tem que trazer alguma coisa relacionada à prisão. Se o tema é saúde pública, alguma coisa relacionada à saúde pública, para familiarizar. E sempre ter em mente, deixar tudo muito claro e objetivo, como se aquela pessoa não tivesse acesso ao tema da redação. E, então, essa primeira parte, que é a contextualização e a tese. Aí,
por que que essa tese é o mais importante dentro de um texto? Um minuto que tá... Ai, o Igor chegou, gente. Oi, Igor. O Igor foi meu aluno no ano passado. Danadinho. Mas, enfim. Saudades dele movimentando minha aula. Mas voltando aqui, porque a tese ela é tão importante na dissertação. A tese, gente, ela vai estar presente no corpo de toda a redação. Ela vai estar presente na introdução, ela vai estar presente no desenvolvimento, na argumentação e na conclusão. Ela é um caminho que você deve seguir e ela faz com que você não se perca ali do tema, com que você não entre em confusão de ideias, ou seja, que você diga uma coisa e depois diga outra. Então, ela é um guia para você seguir durante toda a redação. Ela vai estar ali na introdução, que ela vai ser apresentada ao leitor. Ela vai estar durante o desenvolvimento da argumentação, que é a explicação dessa tese. E ela vai estar na conclusão, que ela é a retomada dessa tese. Ai, mas como assim? O que é tese? Blá, blá, blá. A tese, gente, ela estrutura, ela guia e ela tá em tudo. Ela tá nas nossas discussões, ela tá nas histórias, nos contos, nos livros. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, a novela Avenida Brasil, que eu adoro. Na novela Avenida Brasil, qual que é a tese da novela? A tese da novela é a rivalidade da Carminha e da Nina, e a vingança que a Nina quer ter em relação à Carminha. A gente percebe que a novela inteira é estruturada em torno dessa tese. Ou seja, no começo da novela, na introdução, desde quando passava comercial sobre a novela, já dava aquele spoiler em torno do quê? Da rivalidade da vingança da Nina e da Carminha. Aí no começo da novela também, já ia mostrando, introduzindo por que tem essa rivalidade, por que a Nina quer se vingar da Carminha. Depois, no meio da novela, tudo isso era desenvolvido, trabalhado, e na conclusão, isso tinha que ser finalizado, isso tinha que ser fechado, né? Como que vai finalizar essa vingança? Como que vai se dar essa história? Então, você percebe que a novela inteira foi construída em torno dessa amarração, dessa vingança, dessa rivalidade entre essas duas pessoas. E se finalizasse essa novela sem falar, sem dar um fim para essa Carminha, sem dar um fim para essa Nina e para treta entre as duas, ia ficar sem pé e sem cabeça essa história. A gente ia ficar sem entender, o público ia ficar puto, não ia ter sentido. Então, tá vendo essa estrutura, né, do introdução, desenvolvimento e tudo mais? Da mesma coisa o Dom Casmurro, aquela história famosa do Machado de Assis, que tem aquela discussão brasileira clássica, que é Capitu traiu ou não o Bentinho? Essa é a tese do livro do Dom Casmurro. Tá ali desde a resenha do livro, quando alguém vai te contar, você tem que ler o livro do Dom Casmurro. Mas o livro fala sobre o quê? Fala sobre o relacionamento da Capitu do Bentinho, sobre o Bentinho ali criando coisas na cabeça dele, duvidando se a Capitu traiu ou não, blá, blá, blá. E aí, então, o livro trata sobre isso. Dentro do livro vai ter o desenvolvimento do porquê o personagem acha isso, quais são os fatos que levam o personagem a achar isso ou não. E tem também a finalização em torno dessa traição. E essa é a tese que estrutura essa história. Então, se a gente for parar para pensar na nossa vida, a tese está em tudo. Ela está em tudo. Nas músicas, se a gente for analisar uma música, tem também uma tese ali por trás e tudo mais. E é muito importante para a gente não se perder no meio do caminho. Vou passar para frente, né? Qualquer coisa vocês me parem. E aí tem a tese na dissertação. Então, o que é a tese da dissertação? Ela é a ideia que você vai defender, ela é a resposta ao tema, e ela é a apresentação dos argumentos que serão trabalhados na argumentação. Então, ela é a ideia que você vai defender, por quê? E é a resposta ao tema, por quê? Porque eu costumo falar para os meus alunos que todo tema, ele é uma pergunta.
Lá em História, em Geografia, nas outras matérias português, vocês vão ter uma pergunta e vocês vão ter que responder por escrito ou assinalando lá um item. A redação, ela também está te dando uma pergunta. Só que ela está te dando uma pergunta de uma maneira diferente. E como que ela quer que você responda? Por meio da dissertação e por meio da sua opinião naquele tema. Então, o tema da redação nada mais é do que uma grande pergunta que você vai ter que se virar para responder de acordo com seus conhecimentos ali naquela estrutura. Para você responder aquilo, você tem que ter uma ideia, tem que ter uma opinião a respeito daquele tema. Então, se o tema é os problemas dos presídios brasileiros, o tema está perguntando quais são os problemas dos presídios brasileiros. E aí você tem que ter uma ideia sobre esse problema, você tem que ter uma opinião sobre esse problema, para você poder responder essa pergunta, essa indagação, essa questão que está sendo feita. E a tese, ela é uma resposta a isso. E ela é uma resposta que vai te guiar no resto da redação, porque essa resposta, ela vai ter que estar presente na discussão e na conclusão. E a tese, então, de uma maneira mais técnica, ela é a apresentação dos argumentos A e B que serão trabalhados na argumentação. Mas como assim a apresentação? Lembra, eu costumo falar, sabe trailer de filme? Quando vai passar um trailer lá do filme, vai apresentar para as pessoas, durante o trailer, o que vai ser desenvolvido naquele filme. Mas não vai apresentar tudo no trailer. O trailer vai apresentar uma ideia central daquele filme. E aí, se você quiser, né, entender o desenvolvimento daquele filme, a conclusão daquele filme, você tem que assistir ele todo. Então, a tese, ela é como se fosse esse trailer, a ideia central daquele filme. Mas ela não traz ali tudo que vai ser trabalhado, porque quem traz isso são os outros parágrafos. Vamos ver um pouquinho disso na prática, né? Então, tem aqui um texto, eu vou ler a introdução. O texto é de Ana Beatriz Álvares Simões, uma aluna, né? Foi a Mayra que me mandou, acho que ela pegou em algum site. E aí o texto chama, o título, Parte Desfavorecida. De acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico por ser, assim como esse, compostas por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização do sexo feminino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, essa é a introdução da Ana Beatriz. Ela traz ali para contextualizar, primeiramente, né, dá para a gente entender qual é o tema. A gente vê que está falando sobre masculinidade, feminilidade, cultura de maus tratos contra as mulheres. Então, é claramente um texto ligado à violência contra a mulher, certo? Ela deixa isso claro. Ela deixa claro que ela vai falar sobre direitos igualitários e tudo mais. E fala, né, claramente que as mulheres ainda são alvo de violência. Então dá para saber que esse é o tema. E aí, ali no final, ela traz a tese dela, que seria da parte, esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Reparem, gente, que nessa parte, ela cita, né, ela apresenta a cultura de valorização do sexo masculino, mas ela não explica quais são as consequências dessa cultura, quais são as causas,
não dá fatos, não dá dados, citações, nada a respeito disso. Ela apresenta que há e afirma que há essa cultura de valorização, mas ela apenas apresenta. Assim como ela fala de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo, a gente também não sabe que punições são essas, quais punições poderiam ser mais eficazes, exemplos, fatos. Ela apresenta esses argumentos para a gente. Isso é a tese. É a apresentação do que vai ser trabalhado no corpo da discussão. E ali, ó, no primeiro parágrafo de discussão, logo após a introdução, vocês reparem que tem um pintadinho de azul, que é ela trabalhando esse argumento A, que ela apresentou primeiramente, e depois, aqui no segundo parágrafo, o pintadinho amarelo, que é ela trabalhando o argumento B na discussão. E aí, na conclusão, ela traz proposta de intervenção relacionada tanto ao argumento A quanto ao argumento B. Por quê? Porque também é importante relacionar a proposta de intervenção e a conclusão com essa tese, para dar um ponto fechado ali, para não ficar ponto sem nó na redação. Porque se você fala a redação inteira de A e B, você não pode falar na conclusão de D e E. Você não pode falar de X e Y, né? Você tem que concluir coerentemente de acordo com aqueles argumentos que você trouxe. Então, por isso que a tese, ó, até coloquei aqui nas mesmas cores para isso ficar visual, é a apresentação do argumento A e do argumento B. É o trailer, porque o desenvolvimento virá nos outros parágrafos. Posso passar para frente, relembrando isso? Ô, Isa, posso fazer um comentário super rápido? Claro, por favor. Mano, se liga, gente, olha as ideias. Eu passava mal, passo ainda, né, com redação, a Isa sabe, né, a gente conversa bastante sobre essas questões. E eu acho que é muito interessante, mano, deixa eu destravar minha câmera aqui também, que senão é foda. É muito interessante como a Ana estruturou para fazer exatamente o que a Isa falou, apresentar as teses dela. Né? É só apresentar. E como que ela fez? Eu fazia isso também, Quebrado. Eu cheguei no vestibular já com as linhas decididas. Na primeira linha, ela traz X pessoa, uma contextualização X sobre o tema, muito distante da realidade. Aí ela faz tipo um funil, sabe? Ela podia usar o Durkheim, mas ela podia usar qualquer coisa. Uma contextualização X aí, parça. Colocava ali, aí na segunda linha, olha que louco. Aí ela fala, para garantir isso do Durkheim, é preciso isso. E no Brasil? Aí, viu? Você vê que ela funila o tema, ela usa as outras linhas exatamente para isso. A minha introdução, eu era tão ruim em redação, que eu dividi ela em 3 linhas. Exatamente o que a Ana fez também. Ela fez em 4, mas eu dividi em 3. Contextualização, trazer para o tema ali problema e apresentar minha tese. Mano, isso me ajudou muito na estrutura da redação, e a estrutura a gente sabe que é fundamental. Então, acho que é interessante ver essa lógica que ela organizou, e se você acha interessante, reproduza essas lógicas também, que ajuda. Uma coisa que o Vitinho falou que eu achei bem interessante foi, ela poderia ter usado qualquer outra coisa fora do Durkheim. E sim, ela poderia ter usado, por exemplo, um filme, contextualizado um filme ali que fala sobre violência contra a mulher. Poderia ter utilizado uma notícia, porque todo dia que a gente abre o Facebook, a televisão, enfim, a gente encontra uma notícia triste sobre uma violência contra a mulher. Então, ela poderia ter música contextualizada de gente do céu, tô travando, de N maneiras. Essa contextualização é isso, é trazer alguma coisa ali que mostre que você está falando sobre violência sobre a mulher. Por exemplo, o Vitinho que dá aula de história. A gente sabe que as mulheres não podiam votar no Brasil. Então, podia começar falando sobre direitos das mulheres. Teve uma época em que o homem ele podia matar a mulher que traísse ele, assassinar. Então,
era uma violência institucionalizada e legalizada no meio do direito, né, das leis do país. E, enfim, dá para falar, trazer ali várias coisas para contextualizar, né? Mas essa é a estrutura. Uma outra coisa que ele falou que é importante da estrutura é que, seguindo essa estrutura, gente, vocês já garantem muitos pontos na redação. Porque ela é feita de pequenos pontos, né, a correção. E seguindo essa estrutura, só de apresentar uma tese clara ali, você já garantiu um pouco de pontuação. E aí a gente vai juntando, né, pontuação e pontuação, a gente consegue uma boa nota. Então, sigam essa estrutura, apresentem a tese de maneira clara, contextualizem o tema e não se esqueçam, quem está corrigindo o seu tema, finge que ele não sabe qual é o tema, quem está corrigindo a sua redação. Desculpa. E aí... A Bianca comentou que ela gostaria de ler esse texto depois, na íntegra, na calma, e a irmã Thaís chegou aí também, mano. Thaís, irmã, chegar junto. Ai, oiê, saudades. Boa noite, linda, gente. olha o cabelo dela, gente, que linda que tá. Obrigada. Thaís, depois eu disponibilizo, então, o slide. Esse daí, inclusive, é um texto nota 1000, gente, da redação do Enem, tá? Foi a Mayra que me passou. Tem o Drive também, a gente passa. Só me lembra depois, me chama no privado. Ou chama o Vitinho, ele me chama e eu passo. Enfim, só para fazer mais um exercício rapidinho. Esse exercício é para a gente procurar onde está a tese e qual é o tema. Para a gente ver como tem que ficar claro, para fingir que quem está corrigindo a sua redação não sabe qual é a tese, qual é o tema. Tem que ficar claro. A gente tem que ler e tem que saber, na introdução, qual é o tema, sem ter acesso a essa prova. Então, vocês podem me falar, por favor, depois da leitura, se puderem mandar no chat, abrir o microfone e falar onde está a tese? Alguém, gente, quer falar? O tema seria a participação política do jovem em relação... Sim, a participação política do jovem no Brasil. E a tese? A falta de interesse do jovem em estar ali votando. Mas onde que está a tese nessa introdução? Tipo, da onde até onde vai a tese? A Laís comentou aqui, ó, que a tese, deixa eu abrir direitinho. Ela falou que a tese é a desilusão e a ignorância em relação ao atual sistema político. Seria o finalzinho mesmo. Sim, exatamente. Então, percebe, gente, que a gente consegue inferir, interpretar, tá bem claro, né, nessa introdução, que o tema é, como a Mariane falou, a participação política do jovem no Brasil. E a opinião dessa pessoa, a resposta a esse tema, a essa tese, é que há uma redução dessa participação do jovem, né, tá caindo, e ele contextualiza isso por meio de dados e tudo mais, que está aqui em cima.
essa contextualização por meio de dados é uma maneira muito boa também de começar a redação. Geralmente, esses dados podem vir ali nos textos de apoio. E, estou enroscada, não sei como contextualizar. Corre, foge para os textos de apoio. Pega um dado ali nos textos de apoio, explica ele. Explica o que significa os 14%, quais as causas, as consequências do dado que apareceu ali na sua prova. Os textos de apoio estão ali justamente para isso, para dar apoio. Então, ele contextualizou e falou que os motivos dessa redução são gerados pelo Estado desilusão política. Vou marcar aqui no azul, que seria... Ai, meu Deus, ficou bem claro. Seria o argumento A, que está apresentado. Acho que dá para ler mesmo assim, né? E a ignorância em relação ao atual sistema político. Ela está apresentando isso e depois ela tem que trazer ali argumentos que sustentem essa opinião dela, essa ideia que ela teve. O que é essa desilusão? Como ela vai sustentar essa argumentação em torno dessa desilusão, em torno dessa ignorância? Então, isso é a tese, é a apresentação, é o que tem que vir na introdução. Agora, a gente vai passar para o passo a passo, como montar essa tese, a segunda parte da aula, já que a gente já relembrou o que é a tese. Se alguém tiver alguma dúvida, né, do que é a tese e tudo mais, me parem, porque a primeira parte foi bem técnica, né? E aí tem um passo a passo, lembrando que ele sempre é flexível, cada um tem um jeitinho também, mas eu vou mostrar esse jeito e vocês podem adaptar ele com a vontade de vocês. Então, o primeiro passo para montar a tese, e é muito importante para fazer a redação, é a leitura atenta do tema. Por quê? Porque a gente deve evitar tangenciar o tema. Ai, mas o que é tangenciar o tema? Tangenciar o tema é quando a gente faz uma abordagem parcial, baseada em um assunto mais amplo do que o tema. Ou seja, isso daqui eu tirei do manual do Enem, tá, gente? Essa explicação do que é o tangenciar. Tangenciar o tema é fazer isso. O tema proposto está aqui nesse caminho, o ser humano vai lá e segue o caminho oposto. Por quê? Porque ele não fez uma adequação ao tema. Ele tangenciou, ele passou pelas bordas do tema. Ele não adentrou a fundo, não foi atento a exatamente o que o tema estava pedindo. E isso é muito sério, porque você pode tanto zerar a redação por ter saído completamente do tema, quanto perder muito ponto por estar ali falando coisas que não era exatamente o que está perguntando ali naquele tema, que não é exatamente o que o tema quer saber. E aí eu vou dar um exemplo por meio do tema que caiu agora no Enem de 2021, que foi estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos interpretar esse tema. Primeiro, para a gente ter uma leitura bem atenta do tema, a gente tem que se atentar a todas as palavras que aparecem ali, porque elas foram escolhidas a dedo. Cada palavra que está ali foi escolhida a dedo. Então, a primeira palavra que aparece é estigma associado. Já está inferindo, já está te falando ali que tem um estigma associado. E se é associado, não é uma coisa natural, biológica que está ali, é uma coisa que foi construída, que foi associada, que foi relacionada a alguma coisa. Então, foi relacionada ao quê? Às doenças mentais. E, necessariamente, na sociedade brasileira. Está falando necessariamente de Brasil. Então, eu coloquei aqui o que significa a palavra estigma, e eu vou ler para vocês rapidinho. O estigma social, então, é uma forte desaprovação de características ou crenças pessoais que vão contra normas culturais. Estigmas frequentemente levam à marginalização. Para a sociologia, no sentido contemporâneo, o estigma também pode ser conceituado como uma marca objetiva que recebe uma valoração social negativa. Então, ali está escrito, né? Geralmente, o estigma é uma coisa que recebeu, ou seja, não é que de fato tem. Não é que está ali
imutavelmente aquela condição, né? Ela foi recebida, ela foi associada, está escrito ali no tema, foi associada às doenças mentais um estigma, ou seja, uma valoração social negativa dentro da sociedade brasileira. Então, o tema está afirmando ali para você que há uma valoração social negativa às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí, quem não tratou dessa valoração social negativa, quem não contextualizou o que é uma valoração social negativa de doença mental, quem falou só de, sei lá, tratamentos mentais, ou a necessidade de cuidar da saúde mental e tudo mais, sem relacionar o estigma que isso tem, tangenciou o tema. Porque percebe, gente, é muito diferente eu virar e eu falar assim, é necessário a gente cuidar da nossa saúde mental. E é muito diferente eu falar, isso de falar, é necessário a gente cuidar da saúde mental, sobretudo em uma sociedade que negligencia a saúde mental e que acha que a saúde mental não existe, é invisível. Percebe que tem uma mudança de sentido diferente? Então, quem não associou os argumentos com esse estigma, perdeu nota, porque tangenciou o tema. Por exemplo, uma outra maneira de tangenciar esse tema, está falando necessariamente que quer saber da sociedade brasileira. Então, quem ali criou argumentos e ficou focando e argumentando em cima das doenças mentais e não relacionou com a sociedade brasileira, também acaba perdendo pontos, porque a gente quer saber do Brasil, quer relacionar isso com o país. Então, tem que sempre se voltar à realidade brasileira. Argumentos de comparação é interessante, é legal, mas sempre comparando. E nunca deixando de trazer para o Brasil, porque o tema pede isso. Deu para entender? Oi. Eu usei na redação, nessa redação no caso, eu usei o texto de apoio, né, que falava sobre a Grécia Antiga e a forma como eles tratavam as pessoas que não queriam, que não eram como eles, né, tipo, tanto os bandidos como as outras pessoas que queriam ser diferentes da cultura deles. E aí eu usei essa parte e introduzir um pouco com a sociedade hoje em dia, quando as pessoas querem ser diferentes do normal, né, que algumas pessoas impõem, e aí elas são criticadas, enfim, em redes sociais, essas coisas, e por conta disso, né, geram transtornos mentais, essas coisas, doenças desse tipo, e se eu não me engano, acho que eu usei alguma coisa relacionada com as marcas que eram deixadas nessas pessoas, que eram marcas físicas, né, na pele, e hoje em dia são mais, tipo, mentais mesmo, né, eu usei um pouco disso. Tentei não usar tanto o texto de apoio, porque eu fiquei com medo deles, né, quererem tirar ponto por conta disso. Mas eu fiquei com medo de fugir do tema por conta disso também. Entendi. Os textos de apoio, eles são importantes de usar, mas é o que você falou. Tentei não usar tanto, porque uma das coisas que as redações pedem é a marca autoral mesmo. Trazer coisas diferentes do seu dia a dia e tudo mais, suas leituras pessoais para dentro da redação. Então, os textos de apoio são para usar, mas não por completo. E, pelo que eu entendi, se relacionou com o estigma, né? Que é uma associação de uma valorização negativa por meio de um processo social. E, pelo que eu entendi, você relacionou com isso, né? Pelo que você falou. Que é o que o tema pedia. Isso. Então não fugiu do tema. Por quê? Porque associou ao estigma. E aí é isso, gente. Tem que sempre prestar muita atenção às palavrinhas que estão ali, porque elas estão ali por algum motivo. Vamos supor, por exemplo, que o tema fosse
os problemas da saúde pública, os problemas da saúde pública mental na sociedade brasileira. Percebe que já está falando de uma outra coisa? Então, não está falando só de saúde mental, né? Está falando, também teria que ligar com saúde e com saúde pública. Então, teria que fazer argumentos com esses links. Então, cada palavrinha que está ali por um porquê. E elas estão ali para fazer um círculo, assim, em volta do tema e não deixar ele tão abrangente. Porque saúde mental e doenças mentais e tudo mais é um tema muito amplo, certo? Mas se a gente fala estigmas associados à saúde mental, já fez um círculo ali naquele tema. Então, a gente precisa, no primeiro passo para selecionar os nossos argumentos, é reparar bem nessas palavrinhas e fazer essa adequação ao tema. Mais alguém quer falar alguma coisa? Deu para explicar bem isso? Deu para entender? Ô Isa, posso fazer uma pergunta para você responder? Claro. Estigma seria a mesma coisa que preconceito, por exemplo, irmã? Nossa, boa pergunta. Eu tô pensando, mas eu responderia, assim, primeiramente que não. Mas eles caminham juntos. Eu precisaria ler o Goffman. Porque a psicologia social fala muito disso, a gente tem aula disso, né? E eu esqueci, sinceramente. Se eu falar, por exemplo... Eu posso comentar sobre que a gente teve uma aula sobre inclusão, que foi bem essa pergunta feita no começo da aula, que é diferente. A gente viu que o estigma ele é caracterizado pela essa marca social, uma característica mais voltada para a sociedade, para o pensamento social, e o preconceito ele se direciona para a pessoa, para quem realiza o ato, né? Então, o estigma é mais uma característica social e o preconceito ele atua nessa perspectiva mais individual de cada um. Deu para entender, gente? Nossa, ficou chave, mano. Mano, obrigado. Top. E aí, tipo, as pessoas com preconceito, elas atuam conforme os estigmas sociais estão sendo estabelecidos. Basicamente isso. Ai, muito obrigada, Thaís. Eu entendia, assim mesmo, o estigma como um processo, né, social, cultural, em que as pessoas vão construindo esses estigmas e tudo mais que produzem, aí a Thaís explicou bem o preconceito, que produzem esses preconceitos, estão ali estruturando. A Bianca levantou a mão, pode falar, Bianca, por favor. Oi, gente. Então, é sobre os textos de apoio. Tipo, o que eu posso tirar do texto de apoio sem eu perder ponto? Tipo, se eles me derem um dado lá, uma porcentagem, alguma coisa assim, eu posso retirar. Com certeza, não só pode, como deve, tá ali para... Eles não vão retirar ponto por, tipo, sei lá, cópia. Tipo, tá copiando algo do texto de apoio, ou alguma coisa do tipo. O que você não pode fazer com texto de apoio, vamos supor que tenha um texto mesmo escrito por extenso. Você não pode abrir aspas, copiar o que está escrito e fechar aspas. Você tem que parafrasear, bem parafraseado, aquela ideia. E você, quando vem um dado, vamos supor, 15% dos brasileiros não gostam de futebol. Você pode trazer esse dado, né, escrever lá na sua argumentação, e aí você tem que trazer a referência dele. Aí você coloca de acordo com o Globo, porque vai estar lá da onde vem o dado, né? De acordo com o IBGE, de acordo com a fundação tal, 15% dos brasileiros. E aí você interpreta o dado e usa da maneira que você quiser construir, né, com esse dado. Porque o dado, geralmente, se vier na forma estatística e tudo mais, ele vai vir mais cru para você. E aí você coloca ali a sua interpretação a respeito dele. E qual é a causa disso?
de 15% não gostar de futebol. Qual é a consequência disso, né? Foi um exemplo bem chulo, gente, mas só para entender. Sim, obrigada. Imagina, mas deu para responder? Deu sim, é porque eu tenho muito medo de usar os textos de apoio e depois, sei lá, eu perder ponto porque eu fiz alguma coisa de errado, no caso de ter copiado ou ter usado algum dado, alguma coisa do tipo. O que você perde ponto é isso. Se você copiar exatamente como está ali, então você escreve com as suas palavras o que você entendeu, ou seja, parafraseia, e você pode usar os dados, coloca a referência, e o que, na verdade, perde ponto é quando você só usa as ideias do texto de apoio, constrói toda a sua argumentação, toda a sua tese apenas por base nos textos de apoio e não traz aquilo que a redação chama de marca pessoal, marca autoral. Ou seja, não traz uma ideia sua mesmo, não traz uma ideia nova. Usa apenas as ideias dos textos de apoio. Alguma coisinha você tem que trazer. Ou ali na contextualização, igual a introdução que a gente leu, que a menina trouxe Durkheim ali, né? Emperequetou com umas coisas. Então, sempre importante trazer essa marca autoral, porque senão você perde ponto. O que é essa marca autoral? É isso. Assisti uma novela que tem a ver. Posso trazer? Sim. Pode falar de novela. Pode falar de seriado. Pode falar de Netflix. Pode falar do que você quiser dentro da sua redação. E é importante que você fale sobre isso, porque isso é você. Isso é a sua marca autoral, isso é a sua marca pessoal. E a redação quer ver isso, ela quer ver para além. O que você consegue relacionar da sua vida, da sua leitura, das coisas que você assiste, que você ouve e que você vivencia também ali dentro com aquele tema. Então, tem que trazer. E aí você perde quando você fica restrita apenas às ideias do texto de apoio. Mais alguma coisinha, gente? Coisa, posso só fazer um comentário? O Maneli, claro, ontem, comentou exatamente isso, gente. E ele falou que sobre o tema nós, duas músicas nacionais, a irmã Thaís também trouxe uma música nacional, o Maneli também trouxe. Então, essa, o seu convívio, a sua realidade ali, o que você escuta, o que você gosta, ele é muito importante nesse momento, porque é o que é exatamente o que a Isa falou, é o que te traz identidade, mano, tá ligado? E é isso que te faz muito diferente e faz sua redação ficar a chave. Exatamente, gente. E aí é muito importante e perde nota se não traz isso. Então, não, ele falou, né, na aula passada, não tenham medo. Ele falou que ele tinha medo, que ele não tinha confiança, mas pode ter confiança que é isso que eles querem. E vai dar certo. E aí, então, esse é o passo 1, né, retomando o passo a passo da tese, que como a gente vai responder a esse tema, a gente tem que delinear exatamente o que esse tema quer saber. O passo 2 é fazer o brainstorm, a chuva de ideias, que foi basicamente o que vocês fizeram ontem, e que a gente vai refazer hoje de uma maneira mais estruturada para a redação, que é anotar tudo que você sabe sobre determinado tema. Você vai lendo o texto de apoio, nossa, eu lembrei de uma série que eu assisti, lembrei de uma música que eu escutei, lembrei de uma aula de história, de uma aula de geografia, de uma aula de matemática. Coloca ali em tópicos rapidinho tudo que for aparecendo na sua cabeça, E aí o passo 3, que você vai selecionar os argumentos das informações levantadas de acordo com a sua afinidade de conhecimento respeitando os direitos humanos. Que a gente vai fazer também aqui juntos. O que seria isso, essa seleção? Gente, não tem como a gente usar tudo ali na redação, a gente tem que selecionar. Porque são só 30 linhas. Como que a gente vai selecionar isso? Isso é muito importante para a gente montar o projeto de texto e não se perder. Lembra que eu falei que a tese é a direção? A gente está construindo o caminho, construindo essa direção para não se perder no meio do caminho. E a gente vai selecionar isso de acordo com a nossa afinidade. Ou seja, eu anotei ali 10 tópicos de assuntos que eu posso trazer dentro da minha redação.
Mas um desses tópicos é sobre o Bauman. E eu não li tanto Bauman, eu não lembro muito bem, porque no dia da aula eu não estava tão atenta, sei lá, eu não peguei tão bem as ideias do Bauman, apesar de eu saber quem ele é e tudo mais. Eu vou querer fazer um argumento em cima do Bauman se eu não tenho tanta afinidade, só porque é chique falar Bauman? Não, eu não vou querer, porque eu não tenho tanta afinidade e eu posso cair em contradição e eu posso perder pontos por não saber explicar tão bem. Porque lembra que o seu corretor, ele é uma lousa em branco, o seu corretor. Ele não sabe nada. Ele não sabe nenhum livro que você leu, ele não sabe nenhuma série que você assistiu, nenhuma música que você ouviu. Então, ao trazer um argumento dentro da redação, uma ideia dentro da redação, ela tem que estar objetiva, ela tem que estar clara e explicada para esse corretor. E senão você vai trazer ali um Bauman, vai explicar meia boca, o corretor não vai entender. Se ele não entender, se não ficar objetivo, se não ficar claro, você pode perder pontuação por isso. Então é sempre bom a gente ir pelo caminho mais seguro. Por isso que é importante ter um projeto de texto, por isso que é importante analisar os argumentos. Você também vai selecionar esses argumentos de acordo com o match que dá entre eles, né? De acordo, e esse argumento fica mais bonito de usar com esse argumento daqui. Mas tal argumento, talvez na hora de escrever não case tanto, os argumentos têm que casar. Então agora eu vou propor uma parte mais dinâmica da aula, menos técnica, menos chata, que é para a gente fazer um brainstorm juntos sobre o tema Compro, Logo Existo, que a gente leu a proposta de redação. Então, a gente anotar em tópicos as ideias sobre esse tema, analisar bem esse tema e selecionar alguns argumentos, algumas contextualizações, criar cada um projeto de texto, que é o que vocês devem fazer na redação, fazer esse exercício, tudo bem para vocês? Podemos ir para essa parte. E aí a gente vai discutindo um pouco mais. Não lembro quem estava ontem exatamente, mas sei que tem algumas pessoas que não estavam. Ai, gente, não me deixa falando sozinha. Por mim, pode seguir. Ai, obrigada, gente, pelo apoio. Mas, enfim, né? Então, o tema, vou começar falando, mas eu queria muito que vocês participassem também. Vocês fossem falando. Espero que ontem vocês tenham anotado algumas ideias. Mas, então, vou começar relembrando. O tema é Compro, Logo Existo. Então, o tema, ele faz uma analogia, né? Ele retoma ali uma ideia muito famosa na nossa cultura ocidental, que é penso, logo existo, uma ideia de Descartes, não sei falar o nome do homem, Descartes, não sei. E o Edgar, na aula passada, ele falou uma coisa muito interessante, gostei muito da interpretação dele sobre o tema, então vou trazer aqui a contribuição do professor Edgar, que ele falou assim, né, o Descartes lá, nas épocas dele, estava lá se indagando, gente, como que eu posso saber que de fato eu existo? Como que eu posso saber que de fato eu sou um ser humano e tudo mais? E aí, depois de tanto filosofar em seu mundo, o Descartes chegou lá que ele era um ser humano, que ele existia de fato, por meio do pensamento. Então, era o pensamento que tornava ele um ser, né, que fazia com que ele existisse. Certo, Thaís? Você que é das filosofia, que dá aula de filosofia, essas coisas. Gente, eu sou péssima em filosofia, então, Thaís, pelo amor de Deus, se eu falar alguma coisa assim errada de filosofia, você me corta. E aí, né, por meio do pensamento. E isso lá na época dele. Que época que era, Thaís, por favor? Eu não dou aula de filosofia, dou aula de história. Ai, desculpa. Mas, se eu não me engano, era 1600,
século XVII, por exemplo. Um tempo distante. Gente, olha eu confusa. Pra mim você dava filosofia, não sei porquê. É o Ed. Ô, irmão, eu não peguei a pergunta. Qual que foi a pergunta? Que curioso. Ele falou olhando. A época do Descartes. Descartes. Se alguém sabe falar o nome dele também, por favor. Acabei de ver aqui. Final do século XVI até 1650, mais ou menos. Ai, perfeito, então. Gente, lembra, por favor, quando a gente fala de renascimento cultural, o Descartes, o Galileu, lembra? É um dos caras que fode o sistema, hein? E aí, então, ele traz essa contribuição, né? Como diz o Vitinho, chuta o balde, a boca do balão. Com esse pensamento aí dele. De que por meio do pensamento o homem existia, lá em 1600 e tal. Daí, passado 400 e tantos anos, aqui no anos 2000, a gente tem o nosso homem no mundo pós-moderno, e a Unesp traz ali a indagação pra gente. Compro, logo existo, uma provocação filosófica, né? Porque se na época do Descartes a gente sabia que a gente existia, que a gente se consolidava enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e fundava a nossa personalidade por meio desse penso, esse nosso existir era fundado por meio desse pensar, hoje em dia, trocando a palavra penso pelo compro, logo existo, o que esse tema está querendo nos dizer? Que a pedra angular da constituição do ser humano é o consumir, é o possuir, é o ter, é o comprar. Então, a gente passa a ser sujeito, a ser homem, a existir no mundo por meio desse consumo, por meio dessa compra. É isso que o tema traz, né? A interpretação do Ed. E aí eu vou anotar, então, aqui no brainstorm, por meio de tópicos, né? Porque o brainstorm a gente tá lá rápido e tal, passando pelo tema, anotando. Então, Descartes, penso, logo existo, e o consumo como fundante do existir humano. Sintetizei toda essa ideia, né, que eu tive por meio de uma frase, por meio de um tópico. Então, essa foi uma das ideias, né, que foram trazidas ontem. E aí, gente, para a gente ajudar a ter mais ideia, ajudar a pensar em mais coisa, eu quero retomar os tipos de argumentos que a gente tem. Por que são importantes saber os tipos de argumentos? Para vir essas ideias na nossa cabeça. E a gente tem argumentos por meio de comparação. A gente acabou de fazer um argumento por meio de comparação. O que é o argumento por meio de comparação? Comparando uma época histórica, que é o do Descartes, junto com a época de agora, comparando um pensamento filosófico do Descartes com o pensamento humano de agora. Então, fazendo uma comparação. Da mesma maneira, dá para fazer uma alusão histórica. Uma alusão histórica é o quê? Trazer alguma coisa ali da história, que aconteceu na história, para explicar a atualidade. Uma retorção, que é uma contra-argumentação, que é trazer uma tese e desmontar essa tese, contra-argumentar essa tese, explicar por que essa tese está errada. Um argumento de autoridade, que é trazer um autor, um pesquisador, um especialista no assunto. E ontem, e na proposta da redação, tem o Bauman, né, como um argumento de autoridade. Então, já vou trazer aqui vamos ver como escreve o nome do Bauman, gente. É assim mesmo. O Bauman, que ele é trazido ali na redação, e o Vitinho ontem falou um pouco pra gente do Bauman também. Eu lembro que o Vitinho falou que a Unesp gosta muito dele, sempre traz ali o Bauman. E o Bauman, ele fala da liquidez humana na pós-modernidade. Então, eu vou deixar esse tópico, vou retomar um pouco. Você quer retomar, Vitinho, esse tópico? Gente, é que assim, o Bauman, ele é um autor
que às vezes para o aluno, né, ele é bem complexo, mas é isso que a Isa comentou mesmo, a gente tinha falado na semana passada, ontem. O vestibular adora o Bauman, mas, mano, você não vai ler um texto do Bauman, tá ligado? Tipo, vou ler o livro do Bauman agora, antes da redação. Não. Mas se aparecer, não se assusta, mano, tá ligado? É um autor que cai bastante. E o Bauman, ele faz exatamente isso que a Isa traz, né? Ele é um filósofo, um sociólogo que estuda a nossa realidade, o nosso presente, né? E ele estuda dentro de um contexto histórico. Então ele vê o desenvolvimento, ele estuda a sociedade ocidental, ele vê o desenvolvimento do capitalismo, o aumento da velocidade, da produtividade, das relações, e ele contextualiza tudo isso em cima do quê? Da globalização e exatamente o que a Isa traz, da fluidez. Não só, por exemplo, de comprar, mas, por exemplo, dos nossos próprios relacionamentos, tá ligado? Sabe? Eu não consigo me satisfazer, né? Ele discute muito isso e ele fala uma coisa importante no texto de apoio. Comprar é igual, não é igual, mas é semelhante ao existir. Você comprando, você preenche você, entendeu? É tipo quando você fica super triste, tá ligado? O seu crush ali, aquela mina deu a bota em você ficou triste, vou comprar um kit, tá ligado? Mano, entende? É essa questão, você precisa, e o Edgar falou isso muito importante, o comprar é comprar personalidade, é comprar identidade, é comprar um logo também, entende? Então o Bauman, ele discute bastante isso, o quanto existir dentro da nossa sociedade atual está relacionada ao que você consome, e não, por exemplo, ao amor, à racionalidade, né, que discute nas tirinhas. Sim, e o Bauman, gente, ele fala da liquidez, da fluidez humana. Ele tem essa tese e ele vai explicar várias relações do mundo de hoje, desde relações afetivas, dentre outras coisas, assim, amizades e tudo mais, por meio dessa liquidez e fluidez humana. Então, para a gente pensar no Bauman, a gente tem que pensar em termos de líquido mesmo. Porque ele pega e ele fala assim, o líquido, ele é uma substância muito mutável. Você coloca um líquido dentro de um copo d'água, de um copo quadrado, ele vai ficar quadrado. Você coloca um líquido dentro de um copo redondo, ele vai ficar redondo. Você tá com um líquido na mesa, ele vai cair na mesa e vai cair no chão e ele vai fluir, ele vai seguir, ele vai mutar. E ele fala, então, da liquidez e da fluidez humana na pós-modernidade, ou seja, na nossa atualidade, de que tudo é muito volúvel, fluido, líquido. As nossas relações são assim. Tudo o que nos constitui hoje em dia é assim. Então, a gente troca de emprego com muita facilidade, a gente troca de relacionamentos com muita facilidade, de amizades com muita facilidade. E isso traz muitas discussões, né? Consequências disso? Será que é totalmente benéfico? Será que é totalmente maléfico? E dá para utilizar isso por meio do consumo, porque o consumo se utiliza dessa característica que está sendo trazida ali na nossa atualidade. Ele se articula ali com essa fluidez, com essa liquidez. E a moda hoje em dia é líquida, o nosso consumo hoje em dia ele é líquido, a insatisfação que o Vitinho trouxe, o Edgar trouxe. A gente é um ser insatisfeito e a gente procura se preencher por meio desse consumo. E a indústria, o capitalismo, o mercado sabe disso e se aproveita disso. E o Vitinho ontem, ele falou uma frase que eu gostei muito, que foi: a mercadoria te segue. Ele falou essa palavra, e eu até anotei: a mercadoria segue a gente. A gente anda e fala, né, com o nosso amigo, hoje eu quero comer um hambúrguer. A gente liga o telefone e vai ter um tanto de anúncio de hambúrguer. Então a mercadoria vai seguindo a gente. A gente faz qualquer coisa, fala qualquer coisa, respira querendo alguma coisa e esses sinais são captados pelos algoritmos, pelos celulares e segue a gente pra gente consumir, lembrando o tempo inteiro de que a gente, entre aspas, precisa daquilo, de que a gente quer aquilo. E então acho que a gente pode anotar, né, por exemplo, como um argumento,
Os algoritmos. Ai, como escreve essa palavra? Algoritmo. Sei lá, acho que é assim, gente. Confusa. Então, os algoritmos, a publicidade. Miga. Oi. Posso dar uma palavra rapidinho? Por favor. Sobre. Eu vou falar uma brisa minha aqui sobre esse tema, porque foi na época que eu prestei o vestibular, né? E eu lembro que eu fiquei muito nervosa, porque era o segundo tema, né, do vestibular, que era uma pergunta. E essa era a minha grande dificuldade, de como estruturar um texto, de como responder uma pergunta, né? Mas pensando agora, né, cabeça um pouco mais fria, é interessante a gente pensar sobre essa questão, né, do penso, logo existo, do compro, logo existo, porque o Descartes, né, na verdade falam Descartes, né, mas eu falo Descartes porque é assim que escreve e eu falo na forma que escreve para eu lembrar. E o Descartes, ele fala que ele foi um cara muito revolucionário, né, na época, porque até então a gente tinha uma visão muito teocêntrica. Até então, a sociedade tinha uma visão muito teocêntrica. E ele quebra isso concentrando toda a existência no próprio homem. Então, quando ele fala que o homem ele existe quando ele pensa, é concentrar a existência no homem. Não é dizer que existe uma divindade, não que o Renascimento tenha se desligado totalmente das questões religiosas, mas é uma quebra de pensamento a partir de que a humanidade começa a pensar no seu próprio fato a pensar na sua própria existência, né? De que a partir do momento que eu penso, eu existo, né? Isso é uma quebra muito importante na época, né? Imagina, vocês viverem numa sociedade que tudo era concentrado por divindade, nada podia ser questionado, que é o que houve na Idade Média, né? Não que isso resume a Idade Média tem muita complexidade, né? A gente tem muito esse estereótipo de que achar a Idade Média era só isso, mas a Idade Média teve muita sua complexidade, mas isso é uma quebra, né? O homem se concentra nele. E aí, quando existe esse compro, logo existo, o homem se esvazia, porque a sua existência se dá a partir das coisas. Então, a gente compra, a gente existe pelo fato de comprar. E pior, a gente está vivendo uma coisa muito pior. Posto, logo existo. Ou seja, a gente está humanizando as redes sociais e se desumanizando, o que pode acontecer muito bem num tema de vestibular. Né? No vestibular, perguntar sobre as redes sociais. A gente está vendo aí os movimentos, a gente está vendo a pandemia, que tudo que a gente faz agora é nas redes sociais, é na internet. Então, a gente percebe isso, mas a gente tem que perceber que a desumanização, ela aconteceu a partir da Revolução Industrial até, né? A partir das mudanças trabalhistas, em que o homem ele se mecaniza, né? E não só isso, né? Ele tem as suas vontades saciadas por meio da compra. Né, ele se torna uma máquina, ele se faz parte de uma máquina a partir da Revolução Industrial e a partir de um capitalismo muito mais desenvolvido, que é o que o capitalismo que esqueci o nome do geógrafo. Ai, meu Deus. Que ele fala sobre Milton Santos? Oi? Milton Santos? Isso, exatamente. Que ele fala sobre o meio técnico científico informacional. Ele fala o quê? Que que nós nos tornamos máquinas a partir da Revolução Industrial, né? A Revolução adapta o homem à máquina, e assim os nossos desejos são saciados pelo quê? Pela venda, porque isso torna o ciclo do capitalismo. A gente trabalha, a gente é máquina, e depois a gente compra. Né? Então, ou seja, é uma desumanização total. E isso se torna muito pior com as redes sociais. Então, a gente também tem que ficar atento com as redes sociais, porque é um tema-chave aí para essas redações dos vestibulares. É isso. Nossa, Isa, muito bom.
Perfeita. Irmã, posso fazer um comentário? Por favor. Nossa, muito boa fala da professora Isa, né? E das duas Isa, né, que estão presentes com a gente. E eu queria conciliar essas duas coisas, por exemplo, com o que o Bauman discute, né? O Bauman, ele discute desigualdade social, gente. Ele discute desigualdade dentro da globalização, dentro do capitalismo, dentro de todo esse contexto que a profa Isa trouxe aqui pra gente, tá ligado? E quando a gente discute essa questão do compro logo existo, né, eu particularmente usaria a alusão histórica, óbvio, né, porque aqui é a história na veia, mas, né, essa quebra que a Isa traz, né, que o Descartes traz, deixa, né, agora o que existe é o homem que pensa. Hoje, quebrada, o que existe é o homem ou é a mercadoria? Quem te segue é o seu crush ou é a porra do Jordan, do tênis, velho? Tá ligado? Você quer, nossa, mano, gostei daquele cara. Pá, vou seguir nada. O que vai seguir você é o tênis, é o relógio. Então, essa questão do existir, é exatamente isso que a Isa traz. É muito importante isso, gente. Porque a gente vê isso no nosso cotidiano. É isso que é o fundamental. E é isso que traz identidade para sua redação. Aí a sua experiência de quebrada, de pessoa que sabe o que é o Brasil mesmo, traz a diferença aí, traz o grande para sua redação. Exatamente. Deixa eu só fazer um comentário que eu esqueci de dar ontem, que foi uma crítica, inclusive, de um texto que eu fiz sobre o feminismo liberal, né? Aquele feminismo liberal. Ou seja, que o capitalismo ele se adapta a alguns movimentos. Né? Então, hoje a gente vê tanta propaganda da mulher empoderada. Pô, você é empoderada porque você consome tal bolsa, porque você acessa tal lugar, porque você consome tal bar, porque você veste tal sapato, que você usa tal absorvente. Então, a gente tem que ficar atento de que os movimentos sociais existem e eles são corrompidos pelo próprio capitalismo, pelo esse próprio consumo. Quantas vezes você não já se pegou, tipo assim, pô, para ser feminista ou para ser um empoderado, né? Porque hoje em dia a palavra empoderado ela é muito apropriada pelo sistema capitalista, né? Ai, pô, nossa, eu tenho que vestir tal coisa, né? Porque a gente vê a mulher empoderada lá na rua, usando tal absorvente, de uma forma, trabalhando numa empresa super foda e comandando não sei quantas pessoas. E aí, aquilo que o nosso amigo Rafa falou ontem, né? A gente compra aquilo achando que a gente vai absorver aquela qualidade, a gente vai absorver aquele tal, aquela tal qualidade, enfim. Né? Sendo que, e a gente tem que estar muito atento a isso. Né, sobre como esses movimentos eles são corrompidos e como o capitalismo se apropria de alguns argumentos, né, principalmente do movimento LGBT, né, principalmente do movimento LGBT, do movimento feminista, do movimento negro, né, e é isso. Sim, muito bom todas as falas. E sobre isso, gente, eu quero pontuar duas coisas, tanto sobre a fala da Isa, sobre a fala do Vitinho. Vou começar pela fala do Vitinho, que ele falou assim, ai, gente, a experiência de vocês, de quebrada, não é muito importante trazer isso lá. E como trazer isso na redação? Como trazer a minha experiência? Então, primeiro, lógico, falo isso desde o primeiro dia de aula, sempre vou falar, nunca escreva em primeira pessoa a redação. Mas, apesar de não poder escrever em primeira pessoa, ou seja, utilizar o eu ali na redação, você pode trazer vivências e experiências escrevendo aquilo em terceira pessoa e utilizando uma linguagem mais técnica e objetiva. Isso vai ser um pouco trabalhado no dia seguinte, tá, gente? Mas, por exemplo, nesse tema, compro, logo existo, eu lembrei muito, porque eu sempre trabalho de vendedora em loja, e eu lembrei muito dos meus treinamentos nas lojas, né? Antes de trabalhar, eles treinam ali a gente para vender aquilo. E a gente tem que vender, eles querem lucrar e tudo mais. Então, o que eles sempre falam nos treinamentos? Olha, meninas, vocês não estão vendendo apenas um produto para essa pessoa. Vocês têm que saber que vocês não estão vendendo apenas
um vestido ou uma blusa, vocês estão vendendo uma experiência. Então, eu comecei a reparar que nos últimos anos, quando eu estava indo para esses treinamentos, essas coisas, eles sempre falam isso. E eles treinam a gente para fazer isso, a vender experiências. E a publicidade faz isso. Hoje em dia, as vendas, o o preço de uma roupa, etc., ela está relacionada à personalidade que aquela roupa vai te vender, a personalidade que aquela marca quer passar, a característica que aquela marca quer passar. Então, quando você compra uma roupa, um negócio, né, as marcas, elas não querem só te vender um produto, uma materialidade. Dentro de toda aquela publicidade, aquela estamparia, dentro daquela loja, desde as luzes que estão ali naquela loja, arquitetura e etc., é tudo pensado para te vender uma experiência e para te vender um modo de viver mesmo, um modo de vida. Então, por exemplo, isso foi uma experiência que eu tive, né, por meio de treinamentos em trabalhos, trabalhando para lojas e tudo mais, como vendedora, e poderia utilizar isso nessa redação. Como que eu poderia esquematizar isso, né? Utilizando um exemplo disso, dessas marcas, que não vou falar o nome aqui, mas, tipo, utilizando essas marcas e tal, que fazem isso. Ai, daqui a pouco eu falo também o nome da marca, né? Mas e isso de vender está muito relacionado com o que a Isa falou, com a professora, com a outra Isa falou. Por exemplo, uma das marcas que eu trabalhei foi a Farm. E a Farm faz muito isso, gente. Ela se apropria de muitos movimentos sociais e muitos movimentos culturais para vender experiências, como se elas estivessem vendendo mulheres empoderadas, mulheres de boas, mulheres da paz. Só que, na verdade, elas não estão... A marca não está fazendo isso, né? A marca, ela está se apropriando de um movimento social, de um discurso muito importante para lucrar, para vender. E para vender para determinadas pessoas que querem comprar aquela ideia, que querem comprar aquela roupa e se utilizar daquilo sem a... Como que eu posso dizer? Sem a questão política que está por trás daquilo, entendeu? Então, vou dar um exemplo mais técnico dessa marca, uma polêmica aí que ela se envolveu. Em determinada época, não sei quando, eles venderam, estavam fazendo blusas de uma Iemanjá branca. E a Iemanjá, ela é uma figura importantíssima de uma religião negra, ela é uma rainha negra. Né? Então, olha a apropriação cultural, a apropriação da religião, a apropriação do movimento negro, a apropriação de uma figura negra sendo vendida por uma marca de brancos para vender ali, para lacrar em cima daquilo, né? Para vender ali uma personalidade, para vender ali uma experiência, né? Porque eles quem falavam muito, vocês estão vendendo experiências, não estão vendendo apenas roupas e tudo mais. Então isso poderia ser, essa experiência que eu tive dentro dessa loja e tudo mais, poderia ser usado na argumentação. Né? Olha o tanto de argumentação que dá para utilizar em uma experiência de vida que eu tive. E para escrever isso, eu não escreveria, né, em primeira pessoa. Né? Porque a marca treinou eu e meus colegas de trabalho. Não, eu escreveria, tipo, tal marca, sempre terceira pessoa. Tal marca se utiliza dos movimentos sociais para vender e lucrar, vendendo experiências e tudo mais. Deu para ficar claro, gente, isso que eu tô falando? Ficou, irmã. Gostei bastante. Exemplos e tudo mais. E é muito importante a experiência de vida, gente, muito. E aí a forma é ir no simples mesmo, escreve no simples, sempre atento à forma correta de escrever a redação dissertativa, e aí você fica rico na sua redação, sabe? Traz você, o seu rosto ali, aí o bagulho é chave, mano. E isso eu tenho certeza que vocês já viram muito. Eu, por exemplo, vi por meio dessa experiência de ser vendedora nessa loja, mas tenho certeza que vocês já viram propagandas da Coca-Cola, por exemplo, utilizando o movimento negro, LGBT e tudo mais. Vocês estão ali na lanchonete e tal. E é isso, gente, é treinar o olho para ver
essas desigualdades, né, essas discrepâncias, né, de, pô, como assim essa marca está fazendo publicidade em torno de igualdade, mas aí ela vende uma blusa de uma Iemanjá branca e não faz, se apropria disso, mas quer fazer uma publicidade em cima de uma igualdade, né? O que é isso? Então, ir vendo as desigualdades que estão, e as discrepâncias e incongruências que estão em volta de vocês. E sobre isso que a Isa traz, né, da apropriação dos movimentos sociais, que são muito importantes na nossa sociedade, que são corrompidos, que o capitalismo, não que são corrompidos, o capitalismo se apropria deles, né? Se utiliza dos discursos para vender. O capitalismo, ele transforma os movimentos sociais em mercadoria. E eu coloquei aqui que a gente é sujeito enquanto poder de compra. Sintetizei nisso para relacionar com o tema, né, para não fugir do tema. E a Mayra, hoje, numa discussão que a gente teve antes de montar a aula, ela também deu um exemplo muito legal. Então, ela não está aqui de corpo, mas ela está, né, por meio das ideias. E ela falou assim, Isa, até uns anos atrás, não existia produto para cabelo negro. Só existia shampoo para cabelo negro, não, gente, desculpa, para cabelo enrolado. Falei bosta. E aí, ela falou, olha, não existia shampoo, não existia condicionador, não existia produto. Era tudo a mesma coisa. Só que daí, por meio das ações do movimento negro, o capitalismo foi vendo isso, foi se apropriando e viu que podia lucrar. E agora ela falou assim que tem 1 milhão de produtos o tempo inteiro, muitas publicidades e tudo mais. Falou que fica até boba na hora de comprar, que é uma coisa recente. Então, esses movimentos, eles ocorrem, né, dessas apropriações e de transformar isso sempre em uma mercadoria. Alguém mais tem algum exemplo? Eu queria falar... Ai, eu posso falar rapidinho? Eu preciso me despedir, gente. Eu não posso ficar mais. Desculpa, gente. Tá bom, desculpa ter te interrompido, Thaís. Aí eu vou embora. Mas assim, amanhã é nós de novo, quebrada. Imagina, muito obrigada por ter participado, Vitinho. E aí já tá finalizando também daqui a pouco, que a gente não pode falar. Vitinho, fica bem. Imagina, relaxa. Ai, desculpa, irmã, te interrompi. Tamo junto, quebrada. Eu queria apresentar um lado também falando das redes sociais, gente. Não sei se todos assistiram, alguém assistiu aquele documentário Dilema das Redes, da Netflix. Ele gerou, né, grandes repercussões aí no Instagram. Mas eu queria só apresentar um ponto, até uma crítica mesmo ao documentário. Ele é bastante interessante, ele mostra, né, essa relação, principalmente agora na pandemia, com as redes, o poder mesmo dessas grandes empresas, né? Inclusive estamos usufruindo de uma delas. Mas pensar que, acho que um ponto que falhou um pouco no documentário é a questão da nossa própria reprodução da existência estar dependente de tudo isso que o capitalismo nos coloca, né? Como usufruir do Google, por exemplo. Hoje em dia a gente não tem mais a opção de escolha. O capitalismo, ele vai avançando e ele vai se direcionando, né, principalmente das novas tecnologias, capitalismo de vigilância, né, esse termo que é bastante utilizado, e aí ele não dá essa escolha para a gente simplesmente deixar de usar o Facebook, por exemplo, né? Hoje eu não me vejo como livre para escolher fazer isso, né, tipo, excluir a minha conta do Facebook, sendo que eu tenho vários contatos, a minha reprodução material da minha vida, ela está dependendo disso. E é o que o capitalismo faz, ele vai criando, ele vai se avançando por vários aspectos da vida social, nos fazendo refém das próprias tecnologias que são colocadas, né? O documentário, ele coloca o poder das redes, né, esse controle que ele tem, o uso de dados, né, essa vigilância sobre a nossa vida, mas o avanço do capitalismo financeiro e desse capitalismo de vigilância que não nos dá escolha. Então a gente fica num limbo, né? Tipo, eu não vou excluir hoje em dia no Facebook e vou deixar de usar o Google, por exemplo. Eu faço todos os trabalhos, a gente está se comunicando atualmente, né? Por essas vias. Então, a gente fica meio que sem alternativa.
Mas só pra gente pensar, o documentário é muito bom, mas eu acho que ele falha um pouco em refletir sobre a escolha, né? Que no capitalismo a gente não tem esse poder de escolha. Sim, a gente está sempre condicionado, né? E, bom, gente, para trazer um pouco mais de discussão a respeito do tema, tem umas outras coisas que eu também pensei. O Vitinho pontuou um pouco disso na aula passada, que foi obsolescência programada, que é essa palavra feia aqui, que é um termo da geografia, se eu não me engano, que é quando os produtos da indústria, principalmente os eletrônicos, eles são produzidos justamente para ter um tempo de vida menor e para eles pararem de funcionar, para você ter que ir lá e comprar de novo o mesmo produto de uma outra maneira. Então, isso é uma coisa muito bem pensada pelo capitalismo, inclusive tem a história da obsolescência programada, que foi por meio das lâmpadas, que quem criou as lâmpadas, elas tinham tantos watts de potência e duravam tantas horas no começo. E aí, logo depois, foi feita uma reunião e eles falaram, vamos fazer durar menos horas, porque daí eles vão comprar mais lâmpadas e a gente vai lucrar mais. Então, isso é feito hoje em dia com notebook, com celular, com tudo, com televisão, tudo. É por isso que às vezes a gente está de boa na nossa casa e aí de repente o celular pifa. Nossa, nem deixei cair no chão e não funciona mais o celular, vou ter que comprar outro. E aí você vai lá, você é obrigado a consumir um novo produto. Isso é a obsolescência programada, ou seja, a programação para tal aparelho se tornar obsoleto, se tornar velho. Ele é digitalmente programado já para isso pela indústria. E ele obriga a gente a consumir cada vez mais. E, paralelamente ao maior consumo tem o quê? Tem a produção de lixo. Né? Quanto mais a gente consome, mais a gente joga coisa no lixo, mais a gente quer consumir. E mais a gente fode o país. O país não, o mundo. Então, é uma outra coisa que dá para utilizar ali como um argumento que dá para utilizar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês têm algum argumento para trazer? Isso do que é muito importante, né? Que é a nossa personalidade, o nosso sujeito virou uma mercadoria. A gente compra para ser, né? A gente compra para dizer quem a gente é. A gente compra para estampar a nossa personalidade hoje em dia, para nos preencher. Mas acho que isso foi bastante comentado também. Mas eu queria ouvir se vocês anotaram alguma outra ideia diferente, alguma outra coisa. Se alguém tem dúvida em alguma coisa. E aí, sobre... alguém abriu o microfone? Desculpa. Eu ia falar que o que você falou acho que já é o suficiente, já. Eu não tenho outra ideia de que possa usar. Tá, eu só queria, então, para finalizar, trazer um quadro que ele é bem famoso no Brasil, que é a Redenção de Khan. Para falar sobre isso também. Eu vou colocar aqui para vocês o quadro. Mas é um minutinho, gente. Eu sei que tá longa a aula, mas a gente já tá acabando. Ai, meu Deus, cadê? A Redenção de Khan. Ele é um quadro que... Ele é muito famoso. Tá dando para ver o quadro bem? Deixa eu abrir uma guia para ver. Pera, em qual página que tá? Tá uma do Google com várias fotos, assim. Vários quadros. Várias fotos do quadro. Vou abrir só a imagem e vou ter que colocar de novo. Um minuto, desculpa.
Agora tá a imagem, né? Gente, essa imagem ela é muito famosa. Redenção de Cão é um quadro. E ele pode ser usado em muitas argumentações. E eu pensei nele nesse texto, por quê? Porque a gente pode reparar aqui no quadro que o homem, ele tá com um sapato. Mas o que isso tem a ver com consumo? O que isso tem a ver com o Brasil? Primeiro que esse quadro, ele é um quadro que ele ilustra o embranquecimento do Brasil, que ele era visto como uma valoração pela sociedade positiva, ou seja, esperava-se que as famílias e que as pessoas negras se relacionassem de forma a embranquecer o país, e isso foi tema de várias políticas aí de vários anos e tudo mais, que não cabe falar tudo agora. E isso era visto na sociedade brasileira como uma coisa positiva, né, embranquecer as famílias. Por ser uma sociedade muito racista e tudo mais. E se a gente for analisar esse quadro, a gente vê que a vozinha negra que está aqui no canto, ela tá com o pé descalço. E no outro canto tem um homem branco que tá com um sapato, e no meio tem uma mulher com um filhinho. Essa mulher no quadro, ela é o símbolo, né, desse embranquecimento. Essa vozinha como sendo vó dela, mãe dela e tal, da família dela. E ela casa com um homem branco e tem um filho e vai embranquecendo a família. Então ele é um quadro bem polêmico, simbólico aí para o Brasil. E o que ele tem a ver com o consumo e tudo mais? Ele tem a ver que, não coincidentemente, o homem branco, ele tá com um sapato. E a mulher negra, ela tá sem um sapato. Por quê? Porque o sapato, que é um objeto de consumo, ele, desde o Brasil colônia, ele era visto como um objeto de poder de compra e um objeto de poder simbólico, não só de poder de compra, não só um bem de consumo, mas um objeto de poder. Quem tinha sapato tinha poder. Quem tinha sapato era da elite. Quem tinha sapato era, né, top, assim, por assim dizer. Quem não tinha, não era. E daí que vem aquela expressão pé rapado. Né? Ai, seu pé rapado, você não vale nada, você é um pé rapado. E o sapato, um objeto de consumo, sempre ligado dentro do Brasil, desde o Brasil colônia, a esse poder, né? A esse poder dentro da sociedade. Como se as pessoas que tivessem sapato fossem superiores e tudo mais. E a Mayra, muito bem lembrado também, no livro da Maria Carolina de Jesus, que ela trabalhou com vocês, que foi Quarto de Despejo, também traz essa questão do sapato, porque a filhinha da Maria Carolina, ela sempre queria comprar sapato, ela sempre queria ter sapato. Então, o sapato, ele é muito simbólico no Brasil, e ele é um objeto de consumo. Então, olha como um objeto de consumo, desde o Brasil colonial, vem sendo um símbolo ali, né? Não sei, deu para explicar, gente, isso muito bem? E aí eu queria trazer essa compreensão do quadro e também falar que ele é um quadro Redenção de Cão, nome que ele pode ser utilizado em muitos temas, né? Relacionado ao racismo, a muita coisa. Ele sempre está aí nas discussões. E acho que era mais isso. E tinha um poema também, mas do Drummond, que chama Eu Etiqueta, que ele fala muito como a nossa personalidade e o nosso sujeito virou uma mercadoria, mas eu acho que a gente está extrapolando tempo, vocês estão cansados. E eu vou deixar aqui o poema para vocês. E ele basicamente é esse tema, esse poema do Drummond. Eu tenho aqui, amiga, você quer que eu já passo? Você já mandou. Porque eu ia falar desse poema. Sintonizadas. Acho que se vocês dizem que você vai mandar. Sim, Milene, posso mandar sim, claro. Eu não sei de que sala você é, mas eu esqueci agora, mas a gente manda em todas as salas, gente. Imagina. E, gente, vou ler então o poema. Você quer ler, Isa, também?
porque eu acho que ele cai igual uma luva nesse tema. Você quer que eu leia? Eu posso ler também, tanto faz. Não tem problema não ler. Eu vou apresentar aqui o poema para todo mundo acompanhar. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom mesmo. E é isso, o Drummond, ele faz essa provocação. Pode ler, Isa, para vocês não cansarem da minha voz. Tá, peraí. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicadas a meus pés. Meu tênis é proclama colorido, de alguma coisa não provada, por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, escova e pente. Meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim um homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia tão diversos de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solitário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou qualquer língua, qualquer, principalmente. E nisso me comparo, tiro glória de minha anulação. Não sou vê-la, anúncio contratado. É eu que mimosamente pago para anunciar para vender, em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas. E bem à vista exibo esta etiqueta, global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência, tão viva e dependente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espalhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim tão orgulhoso de ser não meu, mas artigo industrial, peço que o meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Muito obrigada. Bom, gente, acho que esse poema, ele fala tudo que a gente falou, né? Tudo que a gente discutiu. Então, ele fala sobre isso de, por exemplo, quando ele fala aqui em cima, aqui. Já começa pelo título, eu, etiqueta. Todas as coisas que a gente vai comprar tem etiqueta. Então, ele já fala que ele está sendo como se fosse um objeto de consumo. Um objeto a ser comprado, a ser... Um objeto que traz lucro ali para aquela sociedade capitalista, né? A gente se tornou isso. Como a Thaís lembrou, por meio dos algoritmos das redes sociais, a Isa também lembrou isso, hoje em dia trazendo para a atualidade. E tudo que a gente faz hoje em dia é lucro, os nossos dados são vendidos, os nossos gostos são vendidos. E quando a gente compra uma roupa, a gente está trazendo ali naquela roupa um anúncio, igual ele fala, sou agora um anúncio itinerante de mim mesmo, de uma marca. Não sou mais tão eu, né? A gente traz dentro da gente muitas marcas do capital, que muitas vezes a gente, como a Thaís falou, não tem nem direito de escolha de estar naquilo ou não.
Não há mais direito de escolha. É isso ou é isso. E aí ele fala, né? Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Por quê? Porque às vezes a gente usa uma camiseta ali para hypada e tal, daquela marca, que é relacionada com uma outra marca de cigarro, e a gente mesmo se torna propaganda daquela marca, daquela roupa, e daquilo para ser aceito em grupos, em sociedades, e para tentar ser aceito, para tentar encontrar o nosso eu, a nossa personalidade, que está ligada ao consumo, que está ligada ao possuir essas roupas e a estar naquele, e não só ligado à roupa, né, mas também naquele estilo de vida, a comprar estilos de vida, a comprar jeitos de se relacionar e tudo mais. Eu acho, Isa, que, tipo, quando eu li esse poema, assim, eu acho que o cara retirou o tema da redação nesse poema, porque é basicamente isso, né? Sim. A gente negar, né? Ele fala assim, eu me nego para poder afirmar uma marca. Sim. Então, que olha inocência, isso, né? Demito-me de ser eu. Exatamente, tipo, essa troca de que eu tinha falado, dessa penso, logo existo, por compro, logo existo, eu me esvazio para poder afirmar algo que eu compro. Então, eu acho que, tipo, o cara pegou daqui, não é possível, porque é muito a cara do tema da redação. E ele fala no final, né, eu sou coisa-mente, ou seja, sou um objeto, tornei-me um objeto, título de homem já não me convém. Parece que ele quer, tipo assim, colocar nós como se fôssemos os outdoors, sabe, de divulgação de todas as marcas. A gente anda pela rua usando um tênis da Nike para ir na academia, uma calça da Adidas, uma blusinha da Mizuno. A gente está divulgando a marca para as outras pessoas que veem aquilo também se sentirem à vontade para querer consumir aquele produto. Então, basicamente é isso, nós somos os outdoors de divulgação das marcas, né? Para gerar o consumismo na sociedade. E essa marca, ela não vende só esse produto, ela vende um estilo de vida. Porque, por exemplo, uma Nike, uma Adidas, ela não está vendendo só uma blusa da Nike e da Adidas, ela está vendendo um hype em cima daquilo, ela está vendendo um estilo de vida, sei lá, saudável, né, de fazer esportes, que hoje em dia está na moda ser fitness e etc. E tá na moda ter o kit da Adidas também, né, aquelas meias altas da Adidas e não sei o quê. Então, você vai vendendo estilos de vida também. Estilos de ser, estilos de existir. E não apenas uma blusa e tudo mais. E você compra para ser esse anúncio. Ele tá falando isso. Você tinha aula comigo em 2018, Mariane? Tinha, não tinha? Tive em 2018. E 2019. Você lembra que eu dava esse poema para vocês em 2018? A gente imprimia e analisava ele. Sim, não só esse, né? Acho que teve vários outros também que foram usados. A gente trabalhava, eu gosto muito desse poema, gente. Mas eram essas as minhas contribuições, que eu não consegui vir na aula passada. E aí eu queria ter trazido, né, na aula passada esse poema, essas outras coisas. Então a gente tem ali uma lista de coisinhas que a gente enumerou, de temas que a gente enumerou, de ideias que a gente enumerou. Vou colocar ali também o eu etiqueta. Lembrando que tem muito mais ideias, né, de outros professores, a Thaís mesmo trouxe música de Racionais, etc. Só não vou colocar porque não dá tempo de discutir tudo, gente. Mas eu acho que a gente já conseguiu fazer um brainstorming. O brainstorming, ele é isso. Ele é trazer ali fazer essa chuva de ideias. Mas percebe que a gente tem muitas ideias e não dá para trabalhar todas. A gente tem que selecionar de acordo com a afinidade. E aí, o que eu gostaria que vocês montassem, o passo 3 é montar esse projeto de texto, né, que é selecionar esses argumentos, as informações. Ai, meu Deus, já coloquei aqui, eu não avisei. Deixa eu apagar, desculpa. E aí, eu gostaria que vocês montassem de acordo com esses tópicos que estão aqui e outros que vocês possam ter na cabeça e surgir por aí,
o que vocês irão utilizar na contextualização da introdução, o que vocês vão utilizar enquanto argumento A e o que vocês vão utilizar enquanto argumento B, para escrever depois a introdução. Então, eu acho que ficou um pouco longa, né, a aula, a gente já extrapolou, era até as 8h30, né, pelo que eu me lembro. E eu acho que essa parte vocês podem fazer em casa e amanhã a gente continua, então, e fala um pouco mais. Mas agora o passo seria linkar os argumentos e separar no projeto de texto bonitinho o que vocês vão utilizar. Vocês têm alguma dúvida? Deu para entender esse passo a passo e tudo mais? É para montar a introdução, Isa? É para montar o projeto de texto. Ou seja, só para separar o que utilizaria, vocês vão utilizar, porque amanhã vocês vão escrever o rascunho. Então, o que vocês vão utilizar na contextualização, o que vai utilizar no argumento A da tese e o que vai utilizar no argumento B da tese. E para que a gente tenha aqui, né, todas essas ideias que a gente reuniu, e separar de acordo com a afinidade e de acordo com o casamento que dá uma ideia com a outra. Por exemplo, né, o Descartes, que ele combina muito com o que a Isa falou de desumanização do homem, no meio das épocas, no início do ciclo do capitalismo. Então, dá para colocar ele no argumento A, isso no argumento B. O eu etiqueta, ele pode ser um argumento de citação, combina muito, por exemplo, com a nossa personalidade tornando uma mercadoria. E aí, para fazer isso, entendeu? Beleza. Projeto de texto, de acordo com tudo que foi discutido ontem e hoje, o que vocês vão utilizar no argumento A e no argumento B. Alguém tem alguma dúvida, gente? Deu para entender? Agora que eu vi, desculpa, eu estava no outro lugar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela paciência de vocês, que demorou, né, a acabar hoje. Muito obrigada, Isa e Thaís, por estarem aqui, por discutirem juntos. Foi muito importante todas as contribuições de vocês. E é Imagina, isso. obrigada a você. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana aí para vocês. Até mais. Obrigada, Isa. Tchau, tchau. Imagina. Aí onde para de gravar?